dia. Gente, o meu nome é Gabriele, eu sou psicóloga e hoje fui convidada, a estar aqui, para conversar um pouquinho com vocês nessa palestra. Nós vamos falar um pouquinho sobre luto, sobre perca, sobre todo esse processo, que eu sei que é uma das coisas mais difíceis que a gente passa na nossa vida, Infelizmente, a dor do luto, a dor da nossa perca, é uma coisa sem dimensões. E é de entender realmente toda a nossa tristeza nesse período. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, um dos motivos principais da gente acabar sentindo ela, da gente sentir tanta a falta, deste nosso ente querido. E antes mesmo da gente começar a falar sobre o luto, antes da gente começar a falar deste processo, é muito importante que a gente entenda que nele há a perca. É muito importante que a gente fale um pouquinho sobre perca e como é o processo, como ela funciona, A perca, ela necessariamente não é relacionada a somente a perda de um ente querido, A perca está relacionada a tudo a nossa vida. Então, em todo o processo de vida, a gente tem esse pequeno... Tudo a gente pode perder, só que a gente não é acostumado com isso, A gente não é acostumado com esse processo de perca, a gente não é acostumado com esse processo de derrota, a gente não é ensinado que um dia a gente vai perder. A gente é ensinado desde quando a gente nasce a viver. Então, quando a gente nasce, o que a gente é ensinado? A crescer, estudar, trabalhar, arrumar um serviço, arrumar uma família, conquistar bens, mas a gente não é acostumado a falar nesse período que a gente pode perder muitas coisas, que a gente não vai ganhar tudo, que a gente às vezes vai perder um serviço, que a gente às vezes vai perder uma vaga de emprego, que às vezes a gente não vai conquistar aquela situação X no momento exato. E a gente não é acostumado com esse pensamento. Desde quando a gente nasce, a gente não nasce com esse pensamento que vai ser difícil. E por isso que quando a gente acaba perdendo uma pessoa, a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com a questão do ir embora. É claro que muitas pessoas têm as suas religiões, têm as suas teorias de como vai funcionar, mas a gente não é acostumado com o processo em si. Desde sempre, a gente é ensinado somente a viver, a gente não é ensinado a morrer. Um exemplo, Quando nasce um bebê, poxa, a mãe, ela recebe várias dicas, Então, você pode ir tal pediatra, você pode fazer tal coisa, você pode fazer isso, faz aquilo, compra uma roupa desse jeito, não compra uma roupa desse jeito, faz isso, não faz aquilo. Mas quando uma mãe está no momento de despedir do seu filho, ninguém sabe o que falar, ninguém sabe como agir, ninguém sabe como mencionar, o que eu vou fazer agora, Justamente porque nesse período a gente não é... O que a gente foi ensinado? A gente não foi ensinado a isso, a gente foi ensinado somente a vida. Então, geralmente a gente recebe tanto daqueles comentários, Poxa, mas vai ficar tudo bem, a vida é assim mesmo, relaxa, não precisa pensar nisso, você é tão nova, você é tão novo. Comentários que no período a gente se sente tão... Não precisava, Não precisava dizer isso. Se for dizer isso, então é melhor não falar nada, Mas é porque a gente não é acostumado, isso dá medo. Tudo aquilo que nós não somos acostumados dá medo. Quem aqui já começou um novo serviço e quando eu estava nesse novo serviço, poxa, ansiedade a milhão. Não conseguia dormir, não conseguia falar, não conseguia comer. Porque a gente não é acostumado a esse novo serviço. Quando alguém vai começar uma faculdade, a gente é acostumado a saber o que o professor vai falar, o que o professor não vai falar. Não, a gente não é acostumado a nada disso. E a morte, infelizmente, é o que mais nós somos desacostumados. A gente não fala sobre ela. A gente não comenta sobre ela. A gente foge dela como a gente foge de qualquer outra coisa que nos dá medo. A gente foge de tudo aquilo. E é normal.
O ser humano, ele foge de tudo aquilo que deixa ele apavorado, ele foge de tudo aquilo que deixa ele triste. Tudo aquilo que pode gerar qualquer angústia em mim, então deixa pra lá. Quantas vezes aqui, quando alguma pessoa fala sobre morte, ou fala tipo, que pode morrer, ou fala alguma coisa sobre o tema, a primeira reação é, por favor, não fala isso. Por que eu vou falar isso? Não, você está falando, você está traindo. Você está falando isso, você está... Não, já se viu? A gente tem que falar sobre vida, fala sobre um projeto novo, não fala sobre a morte. Porque a gente não é acostumado. E olha que pesado. Porque quando a gente não é acostumado com uma coisa, a gente não se prepara para ela. Quando a gente não é acostumado com algo, quando a gente tem medo de algo, a gente não para pensar. Pode ser que um dia, lavando a louça, você pare e pense, um dia eu vou morrer. Mas não é algo que fica na sua cabeça diariamente, não é algo que fica no teu coração diariamente. A gente não tem a consciência dela. Infelizmente, a morte é a única certeza da nossa vida que sempre vai pegar a gente desprevenido. A gente nunca vai querer que ela chegue, mas infelizmente um dia ela chega. E estar aqui hoje, sentado, falando sobre ela, falando sobre a perca, falando deste processo, é algo extremamente importante, porque a gente consegue se preparar para o inevitável. E eu não quero dizer que mesmo preparado a gente não vai sentir. A gente sente. E como a gente sente? É uma dor inestimável. Dói no coração, né? Quando a pessoa faz um carinho na pele, chega a arde. Parece uma chicotada. Mas se preparar é se colocar numa posição de saber o que te espera. E começar a ter um pouco mais de consciência sobre ela. Né? E o luto em si, ele acaba sendo aquela sensação de que a gente podia ter feito algo muito mais além, e infelizmente não fizemos. É aquela sensação de eu devia ter passado mais tempo, eu devia ter rido mais com a pessoa, eu devia ter falado mais, eu devia ter mandado mais uma mensagem, eu devia ter dito mais alguma outra coisa, e infelizmente eu não disse. O luto dá essa sensação na gente, independente de como ele seja. A gente tem algo chamado luto antecipatório. O que seria ele? O luto antecipatório seria o luto não de qual a pessoa às vezes está no leito, está acamado, ou está no hospital, e a gente vê todo esse processo de morte passando na nossa cabeça. A gente vê toda essa configuração passando pela gente, e a gente não sabe lidar, a gente está vivendo com luto, mas a pessoa está viva. E parando para pensar, essa é a parte mais bonita. Estranho dizer isso, né? Mas quando a gente tem uma maturidade, eu não digo nem uma maturidade de idade, mas uma maturidade de entendimento, é onde a gente consegue pegar o maior amor da pessoa. A gente consegue sentir um amor gigantesco naquele momento. E às vezes pode ser 5 dias, 1 mês, 3 meses, mas nele a gente consegue dedicar totalmente o nosso tempo à pessoa, a gente consegue dedicar totalmente a nossa fala à pessoa, a pessoa fica 24 horas no nosso pensamento e a gente compreende o tamanho que aquele amor representa para nós, a gente entende o tamanho daquela pessoa para nós, né? E isso é muito bom para a gente entender que a gente amou, que a pessoa ela esteve presente, né? E que a gente cuidou o máximo que pôde cuidar. E a gente entender que se a pessoa ela for, mas a gente sabe da nossa paz interior, que a gente fez o máximo que poderia ter feito por ela. E aí tem muita gente que acaba falando também, né, nessa parte de associar a morte ao sofrimento, né? Muita gente acaba falando, não, eu não quero ficar acamado, eu não quero ficar em um leito, eu não quero dar trabalho a ninguém, né? Eu prefiro a morte súbita, né, digamos assim. Eu morro, já era, durmo, né? E parando para pensar dessa forma, é como se a gente também não tivesse consciência, né? Que um dia esse dia pode chegar. Porque pensa, se a gente tivesse realmente consciência que hoje poderia ter sido o nosso último dia, então a gente às vezes não mandaria uma mensagem ruim
a gente não mandaria um eu te odeio, a gente mandaria um eu te amo, a gente não dormiria abrigado, se a gente realmente tivesse consciência dela, né? Mas infelizmente a gente não tem, né? A gente nunca tem a consciência da morte, a gente nunca acha que ela vai chegar um dia pra gente. E quando chega, pega a gente totalmente desprevenido, pega a gente totalmente sem norte, sem sentido, nossas pernas fraquejam, a nossa cabeça fica dispersa, justamente por conta desse luto, né? E entra, por que dói tanto? Porque em vida você amou muito também. Quanto maior, quanto mais intenso foi o amor em vida, mais intenso ele acaba sendo a dor da morte. Mas é saber que, do mesmo jeito que o amor trouxe a dor, o amor também vai tirar a dor. É entender que mesmo que naquele momento doa, naquele momento é pesado, que o amor ela vai acabar aliviando a dor, né? E as lembranças vão aliviar a dor, e aquele pensamento da pessoa existiu, que a pessoa esteve presente, que a pessoa riu com você, que a pessoa comeu com você, que a pessoa sorriu com você, alivia a sua dor. E quando a gente fala em superar o luto, a gente não está dizendo que a partir desse momento você precisa esquecer a pessoa. A gente não está dizendo que a partir desse momento você é necessário excluir a pessoa da sua vida. Não. Quando a gente fala de luto, a gente fala que lembranças são necessárias. A pessoa ela viveu com você, ela sorriu com você, ela esteve presente com você. A lembrança dela é algo totalmente vital, porque fez um sentido para você. A pessoa ela te construiu de alguma forma. Se for um pai, se for uma mãe, literalmente te construiu. Se for uma amiga, te deu uma característica positiva. Se foi um amigo, te deu uma característica positiva. Se foi um primo, um tio, um avô. A pessoa ela te construiu de certa forma. E hoje você carrega diversas coisas que a pessoa te proporcionou. E a partir desse momento, quando a pessoa se vai, certa parte sua também se vai. Porque um filho, quando olha para uma mãe, o que o filho pensa? Minha Mulher Maravilha. A mãe pode ter chorado a noite toda, pode estar assistindo extremamente fraca, mas quando um filho olha para ela, a primeira coisa que o filho fala é minha Mulher Maravilha. Quando uma mãe se vai, né? O que a mãe representa para o filho? Segurança, significa orgulho, significa vida para ele. E quando essa mãe vai, poxa, eu sou orgulho de quem agora, né? Eu sou Mulher Maravilha de quem hoje? E essa pequena parte da gente se vai junto com a pessoa, por isso que dói tanto. Dói por causa que, se a pessoa existe, eu existo, então eu sou tudo aquilo que ela representa para mim. Eu sou a Mulher Maravilha. Eu me olho no espelho, eu sou a Mulher Maravilha. Eu me olho no espelho e falo, eu sou um orgulho, sim. Mas quando ela se vai, certa parte disso morre junto com ela. Certa parte da gente se vai com ela. Mas se vai em novos olhares. Não necessariamente que se foi para sempre. Porque você ainda tem a lembrança. E é esse período que a gente usa para se transformar, para se ressignar. Em que sentido? A gente acaba se colocando dentro de uma caverna porque a gente acaba não sabendo quem a gente é sem a pessoa. A gente acaba se colocando dentro de uma caverna porque a gente não vê a nossa vida sem a outra pessoa. Aquele olhar de amor, aquele olhar de solidariedade, a gente não se vê mais. E é nesse momento que a gente precisa se auto-reconstruir, entender quem eu sou. E para isso você usa as suas lembranças. E para isso você dá espaço no teu coração para aquela outra pessoa entrar dentro de você. Não necessariamente que você fale, diga para qualquer pessoa, não, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou a Mulher Maravilha. Não, mas que você abra espaço para o teu filho entrar no teu coração e entenda, hoje eu estou triste, mas eu sou a Mulher Maravilha de alguém. Abra espaço no teu coração e fale, eu acho que eu não consigo fazer isso, mas minha mãe sabia que eu conseguiria, então eu vou. E aonde ela está, de acordo com a religião de cada um, ela saiba que eu estou fazendo o que eu posso fazer de melhor. É abrir espaço no teu peito para aquela pessoa entrar dentro de você. E do mesmo jeito que
dói tanto porque a gente ama tanto, a dor se alivia por causa desse grande amor que a gente sente. E aquela paz entra a partir desse momento. E o que a gente pode fazer? Né? A parte que entra o simbolismo da pessoa na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, já chegaram num parque, né, viu uma árvore e pensou, poxa, aquela pessoa adoraria essa árvore. Ou passou por uma discussão muito grande no serviço, na faculdade, e pensou, poxa, aquela pessoa saberia exatamente o que falar. E ela falaria isso, isso, isso. Por quê? Porque isso significa que durante a vida, a gente entendeu a pessoa. A gente conversou com a pessoa o suficiente para saber exatamente o que ela falaria com a gente. A gente conversou com a pessoa, a gente entendeu a pessoa, a gente soube os gostos da pessoa o suficiente para entender que depois da morte ela ainda está com a gente simboliza ela na nossa vida, no cotidiano. Não é necessariamente que a gente vai fugir dela, mas a gente entende a essência dela. Entende tudo o que ela representou na nossa vida. E é por isso que, quando passa um tempo, a gente acaba simbolizando ela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é normal você ir visitar um local, pensar na pessoa, tirar uma foto, postar, falar que a pessoa adoraria esse lugar. Lembrar é normal e precisa ser lembrado. Lembrar significa que a pessoa existiu. Lembrar significa que o amor existiu, que o amor ainda existe. Então, é necessário ter essa lembrança. A gente entende que a dor e o sofrimento é muito grande nesse momento. Mas o luto em si, ele é esse processo de transformação. E é normal ficar triste. O choro, ele é saudável. Precisa ter ele. Vocês precisam passar por ele. É que a gente foi colocado numa posição, desde sempre, que se nós choramos, nós não estamos bem. Se nós estamos tristes, nós estamos doentes. Se essa pessoa não conseguiu superar a morte do falecimento durante um período, é que essa pessoa ela está com alguma doença X. Não, não é isso. O luto é essencial e o choro do luto é saudável. A tristeza do luto é saudável. Você não precisa, às vezes, tomar um medicamento. Às vezes você não precisa se trancar num quarto, por exemplo. Você precisa viver ele, se transformar ele. Permita que ele entre, permita que o choro entre, permita que a tristeza entre. Ficar triste não é ruim. Muito pelo contrário, a tristeza é um sentimento natural. E a tristeza do luto é um sentimento natural. E cada pessoa vai passar por ele da sua maneira, cada pessoa vai passar por ele do seu jeito. Então, se fulano está passando pelo luto, está viajando, ok, é o luto dele. Se fulano está passando pelo luto, está num quarto, às vezes não tem vontade de fazer muitas coisas, ok, é o momento dele, é o luto dele. Não existe não viver o luto, não existe um luto diferenciado, um luto ok, não existe uma regra. Cada um passa da sua maneira. O luto ele é interno para externo. Cada um vive ele no seu tempo, do seu jeito e com as suas características. E tá tudo bem isso. Tá tudo bem eu estar de luto, eu estar viajando. Mas a tristeza ela permanece aqui. Às vezes eu estou viajando para um lugar que a pessoa queria ir. E ok. Cada um vive do seu jeito, da sua maneira. É complicado pensar nisso, né? Porque às vezes falando é tão fácil, né? Só que o sentimento ele é tão complexo. E vai ter dias, é claro, que é como se você estivesse passando num pantanal. Vai ter dias difíceis, vai ter dias conturbados, turbulentos. Mas ritualize seus dias, permita-se viver isso. Às vezes é uma data comemorativa que a pessoa ela gostava muito, às vezes é uma data que vocês comemoravam sozinhos. Faz a mesma rotina. Se a pessoa toda sexta-feira, a cada 15 dias, trazia uma melancia para você comer na sua casa, compra a melancia. Viva isso. Assiste um filme que a pessoa gostava, assiste um noticiário, vai para um parque, pensa na pessoa, lembra dela. E lembra da pessoa até você sorrir com ela de novo. Olha para uma foto, vai chorando e só para de olhar quando você começar a dar risada.
de alguma lembrança, de algum sentimento que você teve por ela. Não é ruim. A perca, infelizmente, é a perca inevitável. O luto, ele sempre vai estar na sua vida. Aprender a lidar com ele é totalmente essencial. Infelizmente, a pessoa não vai voltar. Sendo assim, o que te resta é as lembranças. Sendo assim, o que te resta é o luto. É claro que a dor aguda, ela tem uma data de validade, né? Para a gente dar espaço à paz, para a gente dar espaço ao amor. E durante essa dor aguda, a gente se dispersa do mundo, né? Às vezes não é nem só a tristeza, às vezes é o nosso organismo, nossa fisiologia, nosso sensório motor. Às vezes a gente está cortando, uma cebola acaba se cortando, às vezes a gente está andando, acaba tropeçando no meio da rua, às vezes a pessoa está falando com a gente, nossa cabeça está lá em outro mundo. São sintomas do nosso luto. Eu lembro que eu tinha uma conhecida que assim que ela perdeu a mãe dela, ela tinha 17 anos. Ela foi descer uma ladeira, foi descer uma rua, e ela falou, Gabriela, eu simplesmente tropecei em algo que não existia, eu caí. Eu tombei. Eu levantei dando risada e falei, é isso, minha cabeça está em outro mundo. Minha cabeça hoje ela não está aqui, minha cabeça está lá na minha mãe. E ok, se passaram 10 anos já disso, e todo dia ela lembra, todo dia ela posta alguma coisa, todo dia ela faz uma homenagem, porque a pessoa foi extremamente importante para ela. E a lembrança não é uma coisa ruim. E naquele período, né, a gente sabe muito bem que aquele período quando a pessoa acaba perdendo um familiar, perdendo um amigo, a gente tem mais pessoas ao nosso lado, né? Às vezes a gente tem uma corrente de orações, pessoas nos visitando, nos mandando mensagem, perguntando como está, se está bem. Mas a gente sabe também que no período de mais ou menos uma semana isso vai embora, né? Isso se desvai. E é o momento que mais a gente precisa do apoio. É o momento que mais a gente se sente sozinho, é o momento que mais a gente fala, caramba, né? O que está acontecendo? E às vezes, não necessariamente porque a pessoa quando ela se afasta, não é por causa que ela não entende a sua dor. Mas a pessoa se afasta às vezes simplesmente por querer respeitar o seu momento, querer respeitar a tua jornada, né? Falando, não vou falar nada para a pessoa porque, não sei, às vezes posso magoar um pouco mais. Mas justamente isso, porque a gente não é acostumado, né? A gente não é acostumado a falar sobre a morte, a gente não é acostumado a perder. Mas é nesse principal momento que mais a gente precisa da ajuda das outras pessoas. Às vezes não é para falar nada, às vezes é simplesmente para sentar e falar, coloca um filme. Às vezes é para trazer um vinho, às vezes é para trazer uma comida caseira. Se a pessoa for muito agitada, né, uma pessoa muito ligada no 220, às vezes para falar, vamos fazer uma caminhada, vamos sair, vamos ver pessoas, quer visitar um parque que a gente vai. Ah, mas eu estou triste. Não importa, levanta. Vamos lá. Ah, eu não quero fazer hoje. Tá, quer fazer o quê? Vamos assistir um filme, então? Vamos fazer uma comida? Tua mãe gostava muito de feijoada. Vamos cozinhar uma feijoada hoje? Vamos lembrar um pouco dela? Vamos sentir aquele gosto que ela gostava de sentir? A presença ela é muito importante nessa jornada. A presença e as outras pessoas do nosso lado são importantes até mesmo para mostrar que a gente está vivo ainda. Creio que quando a morte, infelizmente, ela chega, é aquele momento que a gente para pensar como a vida é curta. Como a vida é curta. E a gente para pensar, olha só, a gente fica triste porque a gente para e a gente tem consciência da morte nesse momento. A gente tem a consciência que ela existe nesse momento. A gente tem a consciência que um dia ela vai chegar a partir deste momento. E é isso que também deixa a gente desesperado. Poxa, ela existe. E ela está aqui. O que a gente pode fazer? Absolutamente nada. E é onde cai o nosso desespero. Cai o nosso choro. E durante esse período, né? É claro que a gente não tem muito apoio também para quem trabalha em CLT, né? Sabe, é só 3 dias de descanso, né? E a gente sabe que 3 dias não vai mudar nada.
A gente não tem ainda esse apoio, essa noção de que é algo a ser trabalhado, é algo a ser falado, é algo a ser discutido, é algo a ser preparado. A gente não tem essa noção ainda. E é justamente que as outras pessoas, serviço, qualquer outra função, também não tem essa mesma noção. A gente costuma falar que o processo de luto mais difícil é aquele processo do primeiro ano, né? Porque, infelizmente, vai ser o primeiro ano que você vai passar sem aquela pessoa. Então, no ano passado, você tinha a lembrança da presença, e nesse ano você está tendo a realidade da ausência. E às vezes é o Natal, às vezes é o Ano Novo, às vezes não é um dia tão óbvio, pode ser um dia específico que você passava com a pessoa, né? Como eu disse, às vezes, na sexta-feira você comia caldo de cana e pastel com ela. E acaba não sendo tão óbvio. E aí, nos outros anos, é claro que a gente já vai estar acostumado com a ausência, até isso se tornar algo normal para nós. Mas não necessariamente que isso vai causar menos dor no momento, né? Só vai causar um entendimento pra gente sobre isso. E acaba que a gente tem essa falta, né? A gente sente a falta desse olhar, a gente sente a falta deste amor. Mas é pensar que não é só porque a pessoa faleceu em um dia que toda a vida dela vai embora. Às vezes a pessoa vive 80, 60, 70, 20 anos, 10 anos, e colocar ela apenas em um dia não é necessário. Ritualize todos os dias. A pessoa teve uma vida longa, às vezes uma vida sem você. Teve jornadas diferentes, teve pensamentos diferentes. Não adianta você pegar e colocar o luto apenas em um dia, colocar a dor apenas em uma hora, apenas naquele minuto, apenas naquele segundo. A pessoa está no seu dia a dia, ela deixou marcas, ela deixou lembranças, ela deixou seu nome na terra, deixou seu nome para você. Então você não precisa tentar sofrer tudo em apenas um dia, tentar chorar tudo apenas um dia. Ela teve uma vida gigante. E é durante essa vida que você vai continuar honrando ela, tendo a lembrança dela. E perceber que você deu tudo de si. Às vezes a gente sabe que, né, às vezes a gente mora com a pessoa, ou ela é amiga, né, mora em outra casa, que a gente não consegue dar todo aquele tempo, né? Às vezes a gente trabalha, estuda, tem a rotina que às vezes é puxada, e que a gente não consegue dar todo aquele tempo que nós queríamos dar para a pessoa, a gente não consegue dar todo aquele amor que a gente queria dar para a pessoa. Mas a gente sabe que a gente deu na medida do possível, deu no que a gente foi capaz. E é justamente por a gente conseguir simbolizar essa pessoa que a gente entende que ela esteve presente. E tudo bem, a vida é corrida, a vida é assim mesmo. A gente não precisa ficar se culpando, ou se questionando, ou colocando, eu poderia ter feito algo diferente. Não, você fez exatamente aquilo que você precisava fazer. Viveu exatamente como você precisava viver. Disse exatamente como você precisava dizer. E a pessoa, ela foi embora sabendo disso. Foi embora sabendo que foi amada. E eu acho que isso é o principal para nós. Saber que tá tudo bem. A gente fez tudo na medida do possível. E hoje, querendo ou não, a gente não precisa mais estar se preocupando se a pessoa está com frio, se a pessoa está com fome, se a pessoa está bem, se ela está correndo algum perigo. Não, hoje a gente não precisa mais se preocupar com isso. A gente sabe que ela está segura. A gente sabe que a gente não precisa mais acordar às 6 horas da manhã, correr, pegar as malas, ir para o hospital, voltar naquela correria toda. Será que deram alguma coisa para comer para ela? Será que não deram? Não, hoje a gente tem a paz de saber que ela está bem. Ela está num lugar bem bom, né? E que a gente amou ela da maneira que a gente precisava ter amado, do modo que a gente precisava ter amado ela. Muito obrigada pela presença de todo mundo, viu? Aqui hoje. E
É complicado, né? Hoje é um dia complicado mesmo. Mas conversa, fala. Às vezes a gente se prende no eu não posso falar, eu não posso dizer, mas pode ser. Lembra, chora. Se precisar gritar, grita. Se precisar ficar quieto, fica. Mas não deixa preso. Olha para uma foto, lembra de alguma coisa que aconteceu, pensa numa coisa positiva. Chegando em casa, vê uma roupa da pessoa, lembra que ela teve presença assim. E que ela fez você ser quem você é hoje. E que ela te deu um pedacinho. E você se transformou num pedacinho dela. E hoje, quando você se olhar no espelho, você entenda que eu sou o que eu sou hoje por causa daquela pessoa. E aquela pessoa sempre vai ter um pouco de mim. E eu sempre vou ter um pouco dela. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham um ótimo dia hoje, tá? Tchau, tchau.